Our Heavenly Father, thank you for this moment. Thank you for the Sabbath. Thank you because you gave us health. Thank you for your care because you gave us life during the week. Now we are here to worship you. We want to open your word. Give us the Holy Spirit that can open our mind to understand your word and bless us in the same way that you blessed this day. In the name of Jesus, we are asking according to your will. Amen. Amen. Vamos abrir as nossas Bíblias. Let us open our Bible. Êxodos capítulo 7, versos 9 a 12. Exodus chapter 7, verse 9 until 12. Exodus chapter 7. Yeah, you can go it. Okay, let me read. Exodus chapter 7, verse 9 until 12. Can we read? It says the word of God. When Pharaoh shall speak unto you, saying, show a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servant, and it became a serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments. For they cast down every man his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods. A Bíblia é bem claro em dizer que Moisés e Arão viram serpentes The da Bible parte is dos so magos. clear that Moses and Aaron, they saw a serpent. E é incrível que Deus pede a Moisés dizendo, olha, quando você for a Faraó, você e o Arão, teu irmão, Deus disse a Moisés, vai você e Arão diante do Faraó, e se o Faraó vos pedir sinal, mostrem isso. God told Moses and his brother, go to Pharaoh, and if he asks a sign, then you will show a sign. E ele disse, se o Faraó vos pedir milagres, então façam conforme eu vos orientei, a vara vai se transformar em serpente. And he said, if Pharaoh asks you a miracle, then do what I'm doing, what I'm telling you to do, and the rod will become a serpent. Então, observa que não somente Moisés fizeram, mas também os magos de Faraó também realizaram a mesma coisa. Now see that not only Moses and his brother did it, but also the servants of Pharaoh, they did the same thing. É só para nós dizermos, mas antes vamos voltar quem é Moisés. Vamos falar de quem foi Moisés. It is just to say that before we speak about it, let us go back and let us know who was Moses. Mas o nosso tema principal do nosso congresso é como nunca antes. But the theme of this camp meeting is as never before. Então, como nunca antes, dentro do contexto do texto que nós estamos a ler, So as never before, inside of this context of the text that we are reading, para os que gostam de escrever, anotar o título desse sermão hoje é os Moisés e a sua vara, assim também como os líderes religiosos da nossa era. for those who like to write, so the title of this message is The Road of Moses and the Road of the Servants of Pharaoh. E os líderes religiosos da nossa era, da nossa época. And the leaders of our era. Religion leaders. Oh, okay, Yeah. our religious leaders. Então, Moisés foi aquele homem que se entregou a Deus, ao serviço de Deus. Then Moses was a man who who gave himself to God. Ele seria o faraó
ele seria o faraó, porque estava a ser preparado para ser He faraó. was supposed to be the new Pharaoh. He was prepared to be a Pharaoh. Mas ele decidiu, pela sua espontânea vontade, servir o povo de Deus. But he decided to follow or to serve the people of God. E essa decisão não foi um milagre, And this decision was not a miracle, mas sim foi por causa da educação que ele recebeu da sua mãe, but it was because of the education that he received from his parents. porque a filha de Faraó adotou ele e dava na mãe dela original para lhe educar desde os primeiros anos até aos 10 ou 12 anos. Because the daughter of Pharaoh took him to educate him or to stay with him until 12 years old. But the daughter of Pharaoh gave also to his mother, the mother of Moses, to educate them until 12 years old. Então a Bíblia diz: educai o menino que deve andar no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará daquela educação. Then the Bible says that educate your children in the way that it should be in the Bible, so that when they grow, they what? Exactly. Assim, Moisés, a decisão de Moisés não foi um milagre, mas sim foi consequência da educação que ele recebeu da sua mãe. So the decision of Moses was not a miracle, but it was also the decision of his mother. Imaginemos aqui um jovem que está sendo preparado para ser, de forma política, para ser o presidente das Filipinas. Try to imagine here a youth is being prepared to be a new president of the Philippines. Quem não gostaria de estar no topo, naquela cadeira da presidência? Who would not like to be on top in this, in the chair of the president or as a ruler of the Philippines? Quem não gostaria? É uma pergunta só para nós. Todo mundo gostaria de estar no lugar onde está o It's presidente just a atual. question for us. Everyone would like to be there. Porque é um privilégio a nível mundial. Você será conhecido a nível mundial. Because it's a privilege, you will be known worldwide. Mas Moisés, por causa da educação que ele recebeu de temer a Deus, ele sabia que aquele caminho é um caminho obscuro, porque lá a cerimônia para chegar até lá é se desviar dos princípios de Deus. Easy. Can you repeat again? So, the sentence is too long. Can you repeat again? Please? Oh, ok. Ok. Eu dizia que Moisés sabia que aquele caminho é um caminho que desvia ele do caminho de Deus. Okay, Moses knew that the way that he was instructed in the Egypt, it was not the way that God designed him to walk. Ele sabia que aquele processo passaria por cerimônias satânicas que deveria desviar ele de Deus. He knew that the process would pass to some demonic ceremonies to take away him from the presence of God. Muita gente sonha estar no topo, mas não sabe o sacrifício que a pessoa passa para chegar naquele topo. There are a lot of people, they are on top, but they do not know how O sacrifício que eles passam para chegar no topo. the sacrifice that they do to reach that level. Então Moisés se apercebeu e disse: eu não quero me desviar de Deus. Then Moses perceived, understood, and said, I don't want to be away from the presence of God. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? So, what is for man to gain the world and lose his soul? Então decidiu entregar a sua alma a Deus, mas perder o mundo. And he decided to give his souls to God and lose the world. Essa é uma decisão de fé, não é uma decisão de emoção. It is a decision of faith, not a decision of emotion. É aquilo que o nosso irmão Logan estava a falar, que sermos vigilantes, olhar com fé nas palavras de Deus. It is our brother Logan just spoke in his sermon, be a watchman and see with faith. E também é mencionado no livro de Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé por causa dessa decisão. And also we know that the book of Hebrew 11, Moisés também foi citado lá como Moses um dos was heróis also da fé. mentioned as heroes Hero of of faith. Yeah. Então,
Mas agora vamos dentro do nosso contexto, daquilo que é o texto que nós estamos aqui a analisar. But now we are going to the context of the text that we are using. Moisés entregou a sua vida a Deus e ele se dedicou a Deus. Ele foi chamado no deserto. Moses gave his life to God. He was called by God and he was driven to the desert. E deserto passou num processo da santificação, preparação, 40 dias, 40 anos. There in the wilderness, he passed through some process of preparation, 40 years. E depois agora Deus chama dizendo, filho, chegou o tempo, eu quero comandar você para libertar o meu povo. Then God called him, son, now it is done. I want to take time with you. Observa que quando ele se encontra com Deus, ele estava com uma vara e Deus pergunta para ele, o que tem na tua mão? Now pay attention to that. He was with a rod in his hand and God asked him, what you have in your hands? É só lembrar que o nosso irmão ontem estava a falar que quando te chamam para a missão, fique atento e obedeça somente. Just to remember you, our brother yesterday or before spoke, when God is calling you to be in the mission, stay there forever. Não se pergunte, eu não tenho nada. Ele vai te falar, o que você tem? A roupa que você tem, ele vai usar como um milagre. Don't para question te yourself that sustentar. I have nothing. The things that you have, God will use you. Às vezes nós não conhecemos o Deus que nós adoramos. Sometimes we don't know the God that we worship. Ele tem o poder de criar algo do nada. He has the power to create everything from nothing. Então ele disse, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara. Then God asked him, what you have in your hands? I have a rod. Eu disse, olha, põe essa vara no chão. Then put this rod in the floor. E ele colocou e a vara tornou-se uma serpente. Then he put in the rod became a serpent. E a Bíblia diz que Moisés tremeu. And the Bible says that Moses was trembling. E ele disse, pegue na cauda And da God da said, serpente. touch the tail, and the tail became, and the serpent became a rod again. Então, ele disse, eu vou te mandar como profeta. Then God said, I'm going to send you as a prophet. Eu disse, não, eu tenho um problema da fala. And he said, I have the problem of speaking. Eu disse, quem criou o ser humano? And God said, who created men? Quem criou a fala? Who created our language? Eu vou te ordenar e você vai. Then I will command you, then you will go. E ele disse, eu te farei de Deus e o teu irmão lhe farei de profeta. And God said, I will make you as God and your brother as a prophet. Então, quando chegou neste momento, ele disse, olha, eu vou mandar você e o teu irmão diante do faraó, mas o coração dele vai endurecer. And God, at this moment, God said, I will command you, I will tell you, I will send you to Pharaoh, but Pharaoh will harden his heart. Eu disse, se o faraó vos pedir um milagre, If Pharaoh asks you a miracle, então põe a vara no chão e ela vai se transformar em then serpente. put the rod in the floor and the rod will become a serpent. Aquilo seria um sinal do milagre que eles estão a vir da parte de Deus. That will serve as a sign that they are coming from the part of God. E observa que quando chegaram a Faraó, o Faraó pediu mesmo esses exemplos, esse milagre. Now pay attention that when they came to Pharaoh, Pharaoh asked the same miracle. E Moisés colocou a vara no chão e a vara transformou-se em serpente. And Moses took the rod in the floor and the rod became a serpent. Mas Faraó não ficou admirado, And Pharaoh was not admired. então chamou também os seus magos. Then he called also his magicians. São feiticeiros, nós chamamos feiticeiros. They are witch. E eles pegaram também nas suas varas e transformaram-se em serpente, diz a palavra de Deus. And they also did the same thing, says the word of God. E cada vara transformou-se em serpente. And each rod it became also a serpent. Não é assim que está nas vossas Bíblias? It is not as you can see in your Bible. Está assim ou não está assim? It is or it is not. Ok, graças a Deus tem aqui um teólogo, ele pode até nos falar se no hebraico também não está mesmo assim. So he says, thanks God there is a theologian and he can confirm if it is not in the Bible.
You can confirm. Yes. Yes, But, I can confirm. ok, mas agora preciso falar para vós que isso não foi verdade. Now I need to say, Da parte da parte dos magos, aquilo não foi uma verdade. now I need to say that in the part of all these magicians, it was not true. Satanás e os seus demônios não têm poder nem de dar vida a uma formiga. Satan, his demons, they have no power to give life, even a small ant. Eles não têm poder nem de dar vida a uma mosca. They have no power even to give life to a fly. Somente Deus tem o poder de dar vida em alguma coisa que não tem vida. Only God has the power to give life in something that there is no life. Certa vez, eu vou vos dizer que Moisés observa, mas por que Deus descreveu isso na Bíblia? Then pay attention, why God allowed it to be in the Bible? Se você ler, acompanharam o sermão de ontem, quando nós falamos de 1 de Samuel capítulo 28, por que também Deus permitiu que aquilo estivesse lá na Bíblia? Well, if you pay attention, yesterday the sermon, we spoke also the book of 1 Samuel, right? Yeah, 28. 28. Por que Deus permitiu que aquele capítulo e aquela cena estivesse também lá na Bíblia? Why does God allow it for this chapter to be included also in the Bible? E por que também Deus permitiu com que isso fosse mesmo escrito e Moisés, conforme Moisés viu, conforme ele descreveu? So why does God allow it to be written in the way that Moses described it? Observa que, mesmo nas pragas, as primeiras 3 pragas, os magos também imitaram exatamente. Now observe that in the plagues, the first 3 plagues, it was the same as Moses also did. A vara, Deus ordenou a Moisés, coloca a vara no rio e a água vai se transformar em sangue. God commanded Moses to take the rod and put it in the river, and the river will become blood. Assim aconteceu e os magos também fizeram o mesmo. And also the magicians did the same thing. A segunda praga, Moisés fez, os magos também fizeram o mesmo. Está lá na vossa Bíblia. The same plague, also the magicians, they did the same thing. You can confirm in your Bible. Está mesmo assim. That. Mas agora, quando chega no quarto para cima, ele já não consegue imitar exatamente como Deus estava But a now, fazer. from the 4th plague, they cannot imitate it. Agora Deus sabia daquilo. Por God isso que ele knew disse, about it. Deus sabia que eles estavam a manipular as pessoas, até Moisés, o seu irmão. God knew that they were manipulating people and even his brother. Então disse, falou aos demônios, daqui para frente vocês não vão conseguir imitar isso, porque Then God isso said, é da parte stop, de Deus. from here on, you will not be able to do it. E observa que os magos disseram, eles falaram a Faraó, olha, isso é dos deuses, está a falar, em outras palavras está a falar, isso é impossível nós fazermos, porque isso vem de um Deus altíssimo. Then observe that the magicians and the medium, they said that it is coming from God. Observa na vossas Bíblias que está mesmo assim, isso vem dos deuses. Then look to your Bible and it's written, they said, it comes from God. De lá para frente ele já não conseguia mais imitar. So from that point, they cannot be, they were not able to imitate the same thing. Mas agora o que está por trás disto que Moisés viu So e what is escreveu? behind of these things that Moses wrote? E isso também está acontecendo nos nossos dias. And it is also happening in our days. É só para dizer que o milagre não é sinônimo ou sinal que vem de Deus. It is just to say that the miracle is not a sign that comes always from God. O que estava ali era uma ilusão óptica. So what we can see here is like optical illusions. Se Satanás não tem poder de dar vida a uma formiga, como é que ele tinha poder de transformar as varas em serpentes? If Satan does not have power to give life to a small animal, to ant, how come these things became alive? Como? How? É engano óptico. It's a liar.
A serpente verdadeira é aquela que Deus transformou, porque Deus tem poder de dar vida a qualquer ser. The true serpent is that was performed with Adam, and it is just shows that how God has the power to give life. Mas agora da parte dos demônios, da parte dos magos, Satanás e os seus demônios que estavam lá presentes, os anjos, transformam, porque aquele era mesmo lá Satanás, porque... Ah, ok. So Sorry. in the side of Satan and his demons, Ok. Quando o grande conflito, quando Deus está presente, ele não manda nenhum anjo qualquer, ele aparece mesmo ele sozinho para combater. in the great controversy, when God manifests himself, he does not send someone, he presents himself. Mesmo também na sociedade secreta, quando a Organização das Nações Unidas quer implementar uma lei a nível mundial, é Satanás que aparece lá de forma ativa, não envia nenhum anjo. Even also in a secret society, United Nations, when there is a plan, it is Satan who comes himself to present his plans. Porque ele sabe que se é para implementar uma lei, vai afetar o mundo todo, ele aparece de forma pessoal naquela reunião. Because he knows that if it is to implement a law, then it will affect worldwide, then he comes personally. Aqui neste momento, Satanás criou uma ilusão óptica para Moisés e todos que estavam presentes. So at that moment, Satan just created illusions to Para enganar Moisés e todas as pessoas que estavam to presentes. deceive Moses and all the people were there around. Quando Deus observou que aquilo era um engano, When God saw that it was they were deceived, ele ordenou para que a serpente que ele transformou verdadeira engolisse todas as serpentes que aparentavam serem serpentes na visão das pessoas. then God commanded that all the serpents will be swallowed by the serpent of Adam. E é só para dizer que até Deus respeita a existência de Satanás, ele respeita o poder que Satanás e os seus demônios têm. It is just to say that God even respects the existence of Satan and also what they or the demons they do. Nós precisamos ficarmos atentos, porque a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra os poderes invisíveis. So we need to be attentive because our fight is not with a human being, but with the invisible powers. Observa que até Moisés, homem de Deus, e Arão foram enganados. Now look that even Moses and his brother, the servant of God, they were also deceived. E agora, nos nossos dias, isso não acontece, os milagres falsos da parte dos falsos profetas? What about nowadays? It is not happening the same thing, miracles from the false prophets? Acontece ou não acontece? It is happening or it is not? É exatamente isso. So exactly like this. Acontece como aconteceu na época de Moisés e nas gerações que se seguiram. So it happens as it happened in the time of Moses, and it continues. Eu acompanhei uma reunião internacional em que eu participei. Then I was also in a meeting that I myself was there. O agente ativo estava a falar diretamente para os líderes religiosos da nossa era. So the active agent was speaking to the religious Leaders. Religion leaders. the leaders of this world. Oh, no, religion leaders. Okay, the religious leaders, they were also there, and the active agent was speaking to them. Ok. Ele dizia para todos os líderes, cada um no seu devido país. And he said for all the leaders in each in their own country. Ok. Nós estávamos lá reunidos. Yes, we were in the meeting. Ok. E cada líder vinha em países diferentes. So they came from different parts of the world. Ok. E lá o líder falava assim:
o mundo hoje está com sede, mas está com sede e fome de ouvir a palavra de Deus. So the leader says that the world now, they are hungry to hear the word of God. E as pessoas hoje estão a chorar, eles estão a procurar qualquer coisa que os facilite, que os livre da dor que eles estão a sentir. So the people right now, they are crying, they are looking for something to... Eles estão a procurar qualquer coisa para eles acreditar. So they are looking for something for them to believe, to relieve their pain. E eles também estão preparados, o povo hoje não quer saber de um Deus que um Deus que deve ser adorado, mas eles querem simplesmente um Deus que faz milagre na vida deles. So they are also ready because they don't want to see a people who worship God, but people who worship them. Todo ser humano só quer ser livre da dor da dor momentânea que está passando. All human beings, they just want to be free from the pain. Então ele dizia, vamos procurar satisfazer os desejos dos corações dos membros hoje. Then let us look to satisfy their pleasures. E os seus corações estão ansiosos para livrar das suas dores e das doenças que eles estão a passar. Eles estão dispostos, para serem enganados porque eles só querem ser livres da dor momentânea, da doença, ser curados da doença. And they are even willing to receive that because they just want to be healed, to see this pain away. Todo mundo só quer chegar na igreja, quer encontrar um profeta que opera milagres. Everyone, they are just looking for a church to see a miracles. E eles pensam que esse profeta, homem de Deus, é que está a operar os milagres. And they think that this prophet, man of God, it is the one that is doing the miracle. Então nós vamos enganar eles pensando que nós estamos a operar milagre da parte de Deus. Você pode citar até o nome de Jesus sem problema nenhum. So we are going to deceive them thinking that they are receiving from God. You can even also mention the name of Jesus. E eles disseram assim, olha, se espalhem e vamos levar as pessoas no momento do culto a um culto emocional, não um culto de adoração racional. Then they said, let us go around and let us go into the church and let us make them to have a emotional worship and not a rational worship. Então, quando eu chegava em algumas igrejas semelhantes a esse, em que o pastor ou o profeta está a operar milagre, Then when I used to go in this church that the prophet is doing a miracle, eu ficava, às vezes, ao entrar, o pastor com seus demônios já observava e ele reverenciava. So I was just there and the pastor looked at me and his demon, they used to bow me because they recognized me. Imaginemos que lá tinha uma pessoa que tinha problema de perna, tinha problema, a perna era curta ou tinha problema com a perna. Now figure out that there was a people that they have problems or pain in the legs. Eles vão fazer o seguinte, o demônio que está a perturbar aquela pessoa vai falar com o demônio que está com o profeta de momento. They used to do like that. The demons in his person will talk with the demon of the prophet. Eles vão falar, olha, por favor, para de atormentá-lo ainda nesse momento, para que ele pense que nós operamos milagre. So the demons, they speak each other and say, just stop at this moment, so that he will think that this miracle is coming really from God. E ele fica, olha, a dor vai passar mesmo naquele momento. Then the pain is also away. E ela vai continuar a servir aquela igreja. And he will continually serve in this church. E quando um dia tomar a decisão de abandonar aquela igreja, aquela dor que estava aqui vai piorar, vai aparecer em outro lugar, até com mais intensidade. So when he comes to take a decision to leave this church, the pain comes again and he will go again to that church. E assim também acontecia para aquelas pessoas que gostariam de ter dinheiro. So, and also it happened for those who would like to have a lot of money. E é só lembrar que esses profetas, esses pastores que operam milagre, são mesmo aqueles que são considerados witches,
feiticeiros que trabalhavam nas escondidas nas casas. Just to remind you that all these prophets, they were witch who used to work in these private homes. Por exemplo, como a feiticeira de Endor. So as the medium of Endor. Esses profetas, observa que quando você vai na igreja, eles começam a te profetizar, começam a falar da tua vida. So this prophet, when you go to their church, they start now to give prophecy about your life. Eu me lembro ainda quando a minha avó, quando recebia um paciente, Now I remember when my grandmother, when she received the patient, o demônio falava com ele antes do paciente chegar. the demon used to talk with her before the patient comes. Vai lhe falar todas as informações, todos os problemas que aquela pessoa tem. So the demon speak all the problems that the person has. E quando chegasse, a minha avó já começava a falar de tudo que a pessoa está a passar ou está a sentir. So when the person comes, so my grandmother starts to speak in all the things that the patient is feeling. E a pessoa ficava admirado. Quem contou nesta pessoa o que está a passar comigo? So and the person just was admired. Who told this grandmother all the things that I have? Não é isso que acontece com os profetas quando um membro vai na igreja dele e começa a te falar de tudo que está a passar contigo? It is not like that. It is not what happens with these prophets. When you go to their church, they start speaking what is happening in your life. Eles começam a profetizar da tua vida. So they start to give a prophecy about your life. E eles operam também milagres. Se você tem dor, eles vão operar mesmo milagres. Os demônios vão fazer isso. And they also do a miracle. Even if you have pain, they can relieve that pain. Os exorcistas também atuais são mesmos agentes que trabalham também com os demônios ativos. So the actual exorcists, they also works with demons. Eles chegam quando a pessoa está possessa por demônios, mesmo dentro da igreja ou fora da igreja. So when there is a person who is possessed with a demon inside or outside of the church, o demônio que está com o líder e os demônios que estão a perturbar aquela pessoa, eles vão conversar dizendo, para ainda de lhe atormentar. So the demons with the prophet and the demons that is causing pain to that person, they speak each other and say, just stop for a while to To make her think that is. Yes, Paul. Então a pessoa vai pensar que foi curada, aconteceu um milagre. So the person will think that everything is passed away. E observa que também Ellen White fala que Satanás atende orações. Then observe that even Ellen White says that they also answer prayers. Satanás e os seus demônios também atendem orações. They also attend or answer prayers. Quando você pede um sinal da parte de Deus, Satanás pode dar esse sinal. When you ask a sign from God, Satan can even give you. Por isso nós devemos ficar atentos. A Bíblia é bem clara em dizer para nós, pelos seus frutos conhecereis. That's why we need to pay attention. And the Bible says, by their fruit you shall know them. O milagre não é um sinal que viemos da parte de Deus. So a miracle is not just a sign that comes from God. As pessoas atuais seguem a Deus por motivações egoístas. So the people right now, they just follow God for egocentrism. Eles estão a seguir a Deus porque querem milagre da sua parte, querem que Deus faça alguma coisa na vida deles. They are just following God because they just want to see a miracle in their life. Então, sem saber que Satanás também está disposto para operar milagre e enganar as pessoas. Without knowing that even Satan also can make miracles to deceive people. Jesus certa vez disse que nos últimos dias, como nunca antes, vai acontecer coisas piores. Even Jesus said once that as never before, things will happen to people. Nos últimos dias, ele disse que até Satanás, ele disse assim, aqueles milagres, haverá milagre que Satanás tem o poder de fazer cair fogo dos céus. So in the last day, there is a miracle even to cause fire come down from heaven.
Então não fiquem assustados da parte dos milagres, porque Satanás também tem o poder de operar milagres. Don't fear not about miracles, because even Satan also can do miracles. Êxodo capítulo 7, So para Exodus frente, chapter nós 7, aprendemos que Satanás também tem o poder de fazer we milagres. learn that even Satan also has the power to make some miracles. Então o milagre não é um sinal de que vem da parte de Deus. So miracle, it is not just a sign that comes from God. Satanás tem o poder de manipular, nos enganar, para nós acreditarmos de que milagre vem da parte de Deus. Satan has the power to manipulate our mind to believe that the miracle comes from God. E se existem falsos milagres, de Moisés também foi milagre verdadeiro. So if there is if exist false miracles, so we can see that the miracles from Moses was true. E as pessoas, mesmo também na época de Jesus, as pessoas só seguiam a Jesus por causa dos milagres que Jesus operava. So even at the time of Jesus, they used to follow Jesus only because the miracles that Jesus was doing. Observa que no capítulo 6, quando ele faz a operação do milagre dos pães e peixe, Now see that in chapter 6, when he does the miracle of multiplicate bread and fish and fish. observa que depois dele, agora começaram a procurar Jesus para fazê-lo rei. Now look that they now start looking Jesus to make him a king. Eles foram para, só que Jesus fugiu porque não queria fazê-lo rei. But Jesus ran away because he did not want to become a king, as the people they were requesting him. E a Bíblia diz que o povo procurou a Jesus no outro lado do mar da Galileia. And the Bible even says that the people now start looking Jesus even on the other side of the sea. E quando encontraram Jesus, perguntaram: Senhor, onde estava? Nós estamos à tua procura. When they found Jesus, they asked, Jesus, where were you? We were looking for you. E Jesus confirmou, dizendo: sim, vocês estão a me procurar, isso é verdade. And Jesus confirmed and says, yes, you were looking for me, that's true. Mas vocês estão a me procurar porque o vosso estômago está satisfeito. Os vossos desejos estão a ser satisfeitos. So you were looking for me because you were satisfied physically. Mas não estão a me procurar para me verem que eu sou Deus, que eu sou o Senhor da vossa vida. But you were not looking for me to see that I'm God and the Lord of your life. Não procure-me pelas coisas que perecem. Don't look for me for the things that just come and goes away. Mas procure-me pela vida eterna. But look for me to have eternal life. E ele começa agora a explicar aquilo que leva as pessoas à vida eterna. Now he starts to explain all the things that leads people to eternal life. E o povo observa que naquele capítulo eles disseram: duro esse discurso, nós não queremos te seguir. And the people, you can confirm in the Bible, they say it's hard, this kind of sayings. Nós não queremos te seguir, porque ele dizia: quem quer me seguir tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. So the people used to say that we don't No, want to Jesus. follow. Jesus. Okay, Jesus says that you don't want to follow me because those who want to follow me, they need to eat my flesh and also drink my blood. E o povo, quando ouviu isso, disseram: não, não. Isso aqui é coisa difícil. Como é que eu vou comer a tua carne e vou beber do teu sangue? So when the people heard about it, they said, no, how come can I eat your flesh and drink your blood? Que vai você e a tua doutrina, nós vamos embora. Then go away with your doctrine and we are going to another side. E ele perguntou para os remanescentes: e vocês também querem retirar-se? Then he asked to the remnant, what about you? You want also to go? Pedro disse. Pedro respondeu por inspiração do Espírito Santo: nós não temos para onde ir. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. And Peter answered, by the influence of the Holy Spirit, we don't have where to go. A Bíblia diz em Amós capítulo 8, And the Bible says in the book of Amos chapter 8, ele disse que Deus vai enviar fome e sede de ouvir a palavra de Deus. that God will send Fome famine. That's true.
of the Word of God. Ok. As pessoas sairão de um lugar para outro à procura da sua palavra. So the people will come just for all the parts to look for the Word of Jesus. Os que estão em Manila vão para Iloilo, de Iloilo vão para outro lugar à procura da palavra de Deus. Those who are in Manila, they are going to Iloilo. Those who are in Iloilo, they are going to another part just to look for the Word of God. É assim que a palavra de Deus disse. Agora nós estamos a viver esses últimos dias. It is what the Word of God says. It is how we are living nowadays. Há um vazio existencial dentro de cada ser humano. There is Empty place in our heart. empty place in our heart. And nós estamos à procura para preencher esse vazio que está dentro de nós. That we are looking to fill this empty place in our heart. E às vezes nós temos problema e queremos nos livrar destes problemas. And sometimes we have a problem and we want to get away of these problems. Sabia que o ser humano não foi criado para sofrer? Do you know that human beings were not created to suffer? Por isso que qualquer dor que acontece conosco, a tendência é querer se livrar desta dor. That's why any pain that you feel, human beings, they just want to be relieved of that pain. Eu já, pela graça de Deus, encontrei pessoas ao pé deles se enforcarem porque queria se livrar da dor que está a passar. By the grace of God, I already found people who they want to commit suicide Por causa da dor. because of the pain. Eles queriam se livrar simplesmente da dor momentânea. They just want to be relieved of this momentous pain. E o vazio existencial faz com que os demônios incentivem essas pessoas para dizer, olha, ninguém gosta de ti, ninguém ama você e ninguém quer de ti, então tire a tua vida por si mesmo. So, as a human being feel empty inside of himself, they just want to go away of all these problems. Às vezes as pessoas têm câncer, às vezes as pessoas têm uma doença crônica e a tendência é só se livrar daquela dor e eles procuram ir em qualquer igreja, em qualquer lugar. Sometimes people, they have a chronic disease and they looking for some places just to be away of that diseases. E eu passei por isso. And I even passed through. Eu fiquei doente por mais de 10 anos. I was sick more than 10 years. E essa doença deixou uma sequela em mim. And this disease just left scars in me. Olha, eu não posso às vezes ficar muito tempo sem usar alguma coisa líquida. So I cannot just stay longer without using a liquid. Senão eu posso cair aqui e me levar para o hospital. So I can just fade here and you can take me to the hospital. Então, nós, às vezes, Deus cria em nós um espinho, que é aquele espinho que Ele permite na nossa vida para nos conectar mais a Deus. Sometimes God allow Us with the stone Thorn. in our flesh. thorn or scars in our flesh. Ok. Que Ele permite isso para nos encostarmos mais a Deus. That He permitted or He allowed it just to make us more closer to Him. Eu fiquei doente, os demônios me perturbavam. I was sick and the demons used to disturb me. Às vezes é só maravilhoso estarmos em frente e contarmos a Deus, às outras pessoas, aquilo que Deus fez na nossa vida. And sometimes wonderful just to say what God did in our life. Mas no momento do processo, quando você está a passar na dor, But in the middle of the process that you are passing through the pain, não é fácil. it's not easy. Aquilo é dor. Para suportar, nós precisamos de fé. It's a huge pain, and to support, we need really strong faith. E aquilo que o irmão ontem disse, mas Deus não permite nada na nossa vida sem nos dar fé, sem nos dar força para vencer aquele As our obstáculo. brother said in the sermon yesterday, God does not allow something so big that we cannot support. Imaginemos alguém tão doente que está no hospital mais renomado do que do país, mas não está detectada nenhuma doença. Now try to see a person who is sick, and he is sick in the best hospital of the country, but is not able to get away of that sickness.
E não é só um hospital, em vários hospitais, mas não estão conseguindo detectar o tipo de doença. And not only in one hospital that they are not being able to detect what kind of sickness does he have, all Mas- the hospital that he passed through. Mas eram problemas espirituais. But it is spiritual problems. Deus permite com que nós passemos por meio do problema ao invés para testar a nossa fé. So God sometimes just permit to allow us to pass through that difficulties that just to test our faith. Assim também acontece. E às vezes Satanás agora aparece dando opinião, dizendo: vai naquela igreja que fazem milagre, ou vai naquela casa que fazem milagre, essa doença vai passar. So it happens, and sometimes Satan comes and says, go to that church, go to that house, this problem will pass away. Eu me lembro, ainda como se fosse o mês de outubro deste ano, eu fui para a província de Malange. Now, just this year, the month of October, I went to Malange, a province in Angola, E era também um congresso como esse, chamado Congresso da Escola and it Sabatina. was a campment like this, but it was belongs to the Department of Sabbath School. Acho que aqui também se realizou os 173 anos da Escola Sabatina. I think also here they made the same thing, the 173. 173 years of the Sabbath school lesson. This year, here. This year, did you also see or watch that camp The meeting? program, camp meeting or some program like that? Did Ok, you not- Congress. Yeah, Congress like a Okay. celebration. Ok, eu fui delegado para aquela província. So then I was delegate and appointed to speak in that province. Eu contei a minha experiência diante da escola sabatina, como é que Deus me salvou e como é que eu me dedico no estudo da palavra de Deus e da escola Then I sabatina. gave a testimony how God saved me during the Sabbath school lesson and how God made a lot of things just to save me. E apareceu no final de tudo duas senhoras chorando. So the final two women, they just came to me crying. Ela dizia: olha, eu estou a passar por problemas na minha casa, aparece rato em todo lugar da minha casa, aparece rato mesmo assim ao vivo. So she said, in my house sometimes appears mouse, big mouse. Yeah, just run away over the house. No, a lot of, Okay, a lot of, yeah, a lot of mouses. big mouses. Yes. Só que ela dizia assim: nós procuramos comprar medicamento para matar os gatos, mas os gatos não estão a morrer. She said that we tried to look some solution just to kill all these mouse, but it's still. E eu recebi a opinião de que tinha que ir numa casa de uma senhora para me ajudar a tirar esses gatos. Then I just received an opinion that go to the house of that woman to solve the problem. E ela foi, mas era adventista do sétimo dia. But she's Adventist. She's Adventist. E quando ela foi naquela casa, só que em vez de diminuir, aumentaram mais os gatos dentro de And casa. when she went to that house, instead of decrease, it was just increasing. Então ela estava a chorar com aquilo porque já não estava a aguentar mais. Then she was crying because it was not able, or she was not able to overcome it. It was too much. Eu disse: a senhora errou, mas Deus já te perdoou. Neste momento vamos falar com o Papai do Céu. Then I told her, you committed a mistake, but God already forgave you. Let us pray to our Father in heaven. Eu dizia: Jesus é meu amigo pessoal. Then I used to say, Jesus is my personal friend. E eu estava a falar, nesse local, estava a falar onde tem muitos feiticeiros ao redor e dentro da igreja também tem um feiticeiro. Then I was speaking a place that there is a lot of witchcraft, that there is so many. Porque eu me lembro naquele momento que quando eu levantei para falar, o estômago, eu fiquei doente, estava a ficar muito doente. E eu pedi às pessoas para começarem a orar porque Satanás estava lá dentro da igreja. Then I remember when I started speaking, I was feeling sick, that I even became weak, and I asked some people to assist me.
Eu saí mesmo do púlpito, fui obrigado a sair do púlpito e ir para o quarto de banho e pedir para que os outros continuem a orar. Then I was in the pulpit, but I was forced to go to the CR. E eu estava a orar e disse, Senhor, esse é o inimigo, não deixe com que ele ganhe dentro do seu próprio local. Then I was praying, saying, Lord, that is the enemy. Don't please allow it to happen. E eu voltei por um milagre da parte dele e terminamos o programa. Then I came back, and by the grace of God, we fulfilled the program. E eu orei pelaquela senhora em particular para que Deus operasse milagre. Then I prayed for that woman, for God to make a miracle in her life. E Deus operou milagre na vida daquela senhora. And God did so. E a outra também, nós temos, hoje nós podemos orar e Deus opera milagre segundo a vontade dele, não a nossa vontade. Today we can pray, and God will act according His will, not our own will. Devemos aprender a seguir a Deus não por motivações egoístas, não por causa dos milagres. We need to learn how to follow God, not by egocentrism, not because of miracles, Mas porque por amor a Ele. but because of love, loving Him. Vamos dar um exemplo que quando nós amamos alguém, como que a gente fica com Deus? Let me give an example. When we love someone, how? Como nós amamos alguém, a diferença de como amamos alguém e como gostamos de alguém por motivo egoísta. Okay, just an example. How we love someone and how we like someone just by egocentrism. Quando nós amamos alguém, nós fizemos as coisas sem esforço nenhum. When we love someone, we are not forced to make something. Nós fizemos as coisas de forma natural. We make it by our own free. Nós fizemos com prazer. So we make it with pleasure. Imaginemos que você seja um policial e estás na tua casa a limpar a tua arma. Now try to figure out you are a police and then you are in your house cleaning your gun. E de repente aparece bandido, isso é de noite, aparece bandidos armados também para roubarem a tua casa. And suddenly just the thief comes with a gun also just to steal your house. Yeah. Então você pega e dispara para alguém, para um membro dessa família, um membro desse grupo e ele morre. Then you are a policeman, you get a gun, then you pull to that thief. That thief, e a pessoa morre. And the person dies. O que vai acontecer? Depois, de repente, você ouve no noticiário. What will happen? Then later on you just listen to the news. Porque você matou o chefe de uma gangue e vão procurar a tua família para matar também você. Because you killed the thief number one of your group, and they will start persecuting you. E eles disseram, vão matar você e vão matar também a tua família. So they now are going to kill you and to kill your family. O que vai nascer dentro do teu coração é remorso, sentimento, medo das consequências do erro que você cometeu. So what will start coming out from your heart is fear. Medo, não quero ser morto porque vai se arrepender por que você matou. So you will regret why you killed that man. E o medo vai te acompanhar. And fear will just acompanhe you, stay with you. Mas agora acompanhe essa forma. Imaginemos que você está na tua casa também, a limpar a tua arma e de repente matas o teu único filho, a pessoa que você mais ama, que está sentado no cadeirão, sem saber, o tiro sai e mata a tua criança. Now the same example, you are in your house, there is no thief, but there is your children, or your child, it is sitting there. So you just cleaning the gun, and suddenly you kill your son. Yeah, the bullet come and kill your kid. We don't. Okay, imagine. No, try to figure out that situation. Okay, you will kill your kid. Você vai matar a sua criança sem saber. Then you kill your own kid.
Mas, quando você olhar para teu filho, But when you look to your son, você vai começar a chorar, não ter medo das consequências. you will start crying without fear the consequences. Vais atirar aí a arma e você vai chorar por causa da pessoa que você matou. You will throw away the gun and you will start crying because of that kid. Você ama essa pessoa. Because you love that person. Você não terás medo de ir na cadeia, não terás medo da consequência se a polícia vai vir ou não. O teu sentimento é só eu amo, matei alguém que eu amo. You will not fear to go to the prison, but you will stay there because you love that person. Você vai começar a chorar por causa da pessoa que você ama. And then you will cry because of the person that you love so much. Isso acontece quando nós amamos a Deus e nós cometemos erro. So it happens also when we love God and we commit a mistake. Quando nós amamos a Deus, quando nós não amamos a Deus e cometemos crime, nossa mente é perturbada pelas consequências do medo. When we don't love God and we commit a mistake, now fear comes into our mind. Na tua mente você vai para o inferno, você cometeu, Satanás vai começar a te acusar. Then in your mind you will start thinking you will go to the hell and Satan will disturb you, a lot of things. Observa o que aconteceu também com Judas. Now see what happens with Judah. Judas foi perturbado e ele foi enforcar-se. Judas was disturbed and he killed himself. Agora observa o verdadeiro arrependimento quando estamos com Deus e quando nós amamos a Deus. Now pay attention to the true repentance when you love God. Quando nós amamos a Deus e nós magoamos Ele, nós choramos não por medo da consequência, mas porque nós machucamos alguém que nós amamos. When we love God so much and we hurt God, so we start crying because we love Him so much. Pedro, quando se apercebeu que pecou contra seu mestre, ele ajoelhou-se e começou a chorar. Peter, when he perceived that he committed mistake against his master, he started now crying. Então aqui está a diferença: seguir a Deus por amor e seguir a Deus por motivações egoístas. Now here's the difference: following God with love, or just following God without love, just because of the things that God can make in your life. Nós precisamos que Deus envie o Espírito Santo para criar em nós um amor para que amemos a Ele. So we need the Holy Spirit that comes from God to help us to understand and to love God more. E com isso nós aprendemos que até a Bíblia fala que os milagres falsos também vêm de Satanás. And with this we understand that even the Bible says that miracles also comes from Satan. Mas existem coisas que Deus permite na nossa vida para testar a nossa fé e crescermos na sua maravilhosa graça. But there are things that God allows into our life just to test our faith and to grow more in relationship with Him. Eu aprendi com minha dor a confiar em Deus. I learned from my own pain now to trust God. Quando as coisas estavam do mal, bem mal mesmo. When things was worse. Eu estava pele e osso e lançava sangue. So I was like skin and bones. E eu lançava sangue. Then I was vomiting blood. Eu estava mesmo doente. I was really sick. E eu já sabia na minha mente que eu devia morrer. There I knew already that I'm going to die. Eu nunca tive esse privilégio, eu nunca pensei que um dia viveria. I never had the privilege to think that probably I'm going to live again. Mas quando eu comecei a ler o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, But when I start to read the book Spirit of Prophecy, particularly Patriarchs and Prophets, lá encontrei uma nota que dizia: there I found a note which says, Deus permite que coisas más na nossa vida aconteçam para provar a nossa fé. so God allowed bad things to happen in our life just to test our faith. E nós precisamos confiar mais do que nunca a And Deus. we need to trust God more as never before. Então, é naquele momento que nós precisamos confiar em Deus. So it is at that moment that we really need to trust more God. E é naquele momento que também Satanás dizia: vem para cá porque você não vai passar por isso que estás a And passar. at the same moment, Satan just says also, comes to me because you are not able to overcome it.
Observa que você está a sofrer por muito tempo. Now observe that you were suffering for a long time. E eu me encontrava com pessoas que eram amigos daquele lado. They are used to meet people who also make. Yeah, was my classmate in that Oh yeah, side. they are also classmates in that another part or another Another side. side of the world. E eles me aconselhavam, dizendo, olha, nós estamos a viver bem, nós estamos em paz, mas você está a passar mal. Você tem fome, você não tem dinheiro, você está desgraçado e ainda por cima está doente. When they look at me, they used to say, "You are suffering, you are hungry, You don't have and money. you have no money." E eles falavam isso comigo para que eu pudesse voltar para eles. And they speak with me these things just for me to go back to that life. Imaginemos que eu estava assim em pé, estou a falar com pessoa, mas eles abriam meus olhos para ver outras pessoas invisíveis que outros não viam, mas eu podia ver. Now try to figure out, we are together with my friends. They can make me to see things that other people do not see. Eu orava a Deus, parece que Deus não me ouvia. Pai, por favor, fecha meus olhos, não quero continuar a ver as coisas Then I espirituais. used to pray to God, "Oh Lord, please make all these things to stop, Porque eu já não quero ver as coisas espirituais. because I don't want to see anymore all these things, the spiritual things." É como se fosse, aqui está o meu amigo, estamos a conversar e eles apareciam lá. E It is eles like começavam a that. fazer barulho para falar comigo. It is like that. Here I am with my friend. They are also here, and they are speaking with me. They make something for me just to see, and only myself is able to see that thing. Se eu falar para eles, a pessoa que está aqui ou as pessoas que estão aqui vão me achar que eu sou maluco. So if I speak to the person beside me, they will say that you are crazy, Porque Louco, eles não louco. conseguem ver as pessoas que estão ali. because they cannot see the persons, my colleagues. E depois da minha entrega a Jesus, eu ainda via pessoas que não tinham Cristo, assim nua, parece que estão sem roupa. Even when I surrendered my life to Jesus, I was able to see naked people as like they didn't dress anything. E isso me perturbava. Falava a Deus, não quero continuar a ver isso. And it was disturbing me, and I said, "God, I don't want to see these things anymore." Eu dizia, e depois comecei a mudar de oração. Then I start changing my prayers. E comecei a louvar a Deus em todas essas circunstâncias. Then I start praising God in all these circumstances. Já não pedia para que Ele me tirasse disso, me livrasse disso, mas somente glorificar o seu nome, louvar o seu nome e testemunhar. I didn't ask anymore for God to take all these things, but for me just to praise His name amidst all this situation. E Deus operou um milagre. Hoje, pela graça de Deus, eu não consigo mais ver nem eles e não consigo mais ver pessoas nuas que não têm Cristo. Today, by the grace of God, He made a miracle. I cannot see anymore all these stuffs, and I cannot see even naked people. Jesus, hoje, Ele é meu amigo pessoal. Jesus today is my personal friend. Não é por causa do milagre que Ele fez em mim, It is not because of the miracles that He did on my life, mas o milagre que Ele realizou em mim é consequência do amor que Ele tem para comigo. but the miracle that He did in my life is the consequence of love that He has with me. Paulo também tinha problema final físico, que ele passava mal com aquela doença. Paul also had a physical problem. Sabe o que ele dizia? Ele dizia, Senhor, ele orava, Senhor, retira de mim esta dor. And he said, "Oh Lord, please take away this pain." Você encontra em Coríntios, You find in the capítulo book of 12, Corinthians, chapter 12, onde Deus aparece, Jesus aparece para ele dizendo, olha, a minha graça se manifesta na tua fraqueza. where Jesus says that my grace, Isso é eficiente. yes. Então, isso é para dizer que vamos procurar ter uma relação pessoal com Deus, não just to por say- causa dos milagres. Just say tonight, let us try to look at true relationship with God, not just because of the miracles.
Porque o inimigo também opera milagre para nos enganar. Because the enemy also does miracles to deceive us. Mas devemos ter uma relação pessoal com Deus, que nem a dor, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, nem a dor, nem a morte, nem a perseguição, nem a doença, nada me livrará do amor de Cristo. Now we need to find a true relationship with God. As Paul says, neither the pain, neither the death can separate us from the love of God. Então devemos amar a Deus independentemente da circunstância que nós passamos. Then we need to love God amidst all circumstances. Eu não falo por falar, eu falo por experiência, porque eu passei nisso. I just don't speak by words, if I would say like that, but I speak with experience. A minha família é testemunha, eles até agora me chamam o doente da família. My family, they also testify it, and they call me the sick of the family. Ele me chama o doentinho da família. They call the sick man of the family. Yeah. Yes. Yes. É mesmo assim. Mas pela graça de Deus, But by eu the grace vivo of testemunhar God, da sua maravilhosa graça. I can testify His wonderful grace. Tá. Então que Deus nos ajude a termos uma relação pessoal com Deus, a confiarmos nele, não dos milagres, mas por amor. So may God help us to trust Him more, not because of the miracles, but through a relationship with Him. Como nunca antes, As never before, Satanás está se preparando para operar milagres ainda maiores do que Satan nós is temos also visto. getting ready and preparing a huge miracle to deceive the people of God. E como nunca antes, And Deus as quer never revelar before. o seu caráter, quer derramar o Espírito Santo nos seus filhos para nos dar discernimento. And as never before, God is also preparing signs and miracles to prepare His people. Estamos a chegar no momento em que, se não tiver a falar conforme está escrito na Bíblia e no Espírito da profecia, seja ele anátema. So we are going through a time that Se as coisas não tiverem na Bíblia e no Espírito da profecia, vamos chamá-lo de anátema. So we are going through a time that if things are not according to the Bible and also according to the Spirit prophecy, you will be, or they will call you anathema. Devemos aprender a sermos como os bereanos. So we need to learn to be as Bereans. Os bereanos, Deus elogiou os bereanos pelo causa do comportamento deles. So God said good things to the Bereans because of their behavior. O milagre deve ser testado na palavra de Deus. É assim que está escrito? Miracles should be tested in the Word of God. Is it the way that is written? Ou esse milagre vem de Satanás? Or this miracle comes from Satan? Este homem de Deus ou não? Is this man from God or not? Muita gente me envia mensagem me perguntando: você conhece aquele profeta? É de Deus ou não? So a lot of people, they used to send me a message and asking, you know that prophet is coming from God or not? E eu respondo também com a palavra que está escrito. Já leste Mateus 7, o que diz? Then I reply saying, did you read already Matthew 7 and what does it say? A Bíblia fala pelos seus frutos conhecereis. The Você Bible conhece a says, Bíblia? by their fruit you shall know them. Mas se você não conhece a Bíblia, serás enganado. But if you do not know the Bible, you will be deceived. Então, eu sempre dou conselho nas pessoas: seja amigo da palavra de Deus e da oração. So I give advice to people, please pray and pray. E vou dizer uma coisa, que Deus está tão próximo de nós e está disposto para nos ouvir. A nossa oração, você não precisa da intercessão, você mesmo pode falar com Deus e Deus vai te ouvir. And let me tell you that God is so closer, God is so near that He is willing to listen to our prayers. Então, se essa é a tua vontade, entregar a tua vida a Jesus Cristo como Salvador pessoal, e não pelos milagres que Ele opera, mas aceitá-lo como Senhor da tua vida, não como libertador,
não somente como libertador, o milagroso, then if it is you're willing to accept Jesus as personal Savior and Lord of your life, not only as someone who can take away all the pains of your life, a diferença entre aceitar Jesus como Senhor da vida e aceitar a Jesus como Salvador são factos diferentes. so the big difference of accepting Jesus as our Lord and Our Savior, our yes. Savior is different. Satanás fica alegre quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador pessoal. So Satan becomes so happy when When people accept Jesus as their people Savior, accept Jesus as their Savior. as their Savior. Mas eles rejeitam como Senhor da vida. Yeah, but they reject as the Lord of their life. Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Então ali está escrito: quem o Senhor ordena e o Salvador não ordena. Salvador simplesmente só salva. Then it's written, the Lord commands and the Savior saves. O processo da salvação está, a entrega da nossa vida a Jesus é o processo da justificação. So the process of salvation is like when we give our life to Jesus is the process of sanctification. Não, justificação. Justification. E Satanás só quer que nós paremos lá naquele processo de aceitar Jesus como Salvador e parar por ali. And Satan just wants us to receive Jesus only as Lord, Não, our Savior. as our Savior only. But quando os problemas acontecem, nós só oramos a Ele por causa do problema, só recorremos a Ele por causa do problema. But oftentimes we just go to Jesus just because we are in problems. Mas rejeitamos Ele como Senhor da nossa vida. But we reject Jesus as the Lord of our life. Como está a tua vida com Deus? How is your life with God? Você aceita Jesus, você recorre a Ele, você só ora quando tem problema ou você ora a Deus mesmo quando não tem problema? You accept Jesus, you go to Jesus only when you have a problem, or you go to Jesus reflecting that He is really your Savior. Então, que Deus abençoe o seu povo. So may God bless His people. Amanhã vamos falar de uma coisa mais importante ainda. Tomorrow we are going to speak about a very important issue. É a nossa conexão com Deus. Quem és tu? Our connection with God. Who are you? Onde você está? Uma pergunta que Deus faz. And where are you? That is the question of God. É isso que vamos falar amanhã. And it is about it that we are going to speak tomorrow. Mas hoje, entregue a tua vida a Jesus Cristo. But today, give your life to Jesus Christ Como Senhor da tua vida. as the Lord of your life. Porque todos aqui já aceitaram Jesus como Salvador. Because everyone here accepts Jesus already as a Savior. Mas ninguém quer aceitar Jesus como Salvador, But no como one- Senhor da vida. But no one wants to accept Jesus as the Lord of life. Por isso que Jesus disse, o caminho é apertado e estreito, e ninguém lá quer o caminhar. That's why Jesus said that the way is so narrow and nobody wanna walk them. Mas o caminho largo, tão vasto que todo mundo quer lá caminhar. But the big way is so large that everyone wants to go there. Se você abrir uma igreja e colocar milagre de sexta-feira, milagre de quarta-feira, a igreja vai estar cheia por causa dos milagres. If you open a church and you write there that miracles of Friday and miracles on Wednesday, you will see this church so full of people. Para os meus irmãos que vieram de África ou de Angola, eles sabem, ou quem já viajou para a África e também mesmo para a Europa, sabem que qualquer igreja onde se fala de milagre fica cheio, lotado. Those who came from Africa or even Angola, or those who just went already to Europe, you saw or you know that a church that is written miracles, it is really a full church, full of people. Mas quando chega num local onde se fala de Jesus como Senhor da vida, ninguém lá quer estar. But when it is in the place that they speak about Jesus, no one wanna be there. Na Europa, as igrejas adventistas estão a fechar. So in Europe, Adventist church they are closing, Por falta de membros dentro da igreja. lacking of members inside of the church.
Mas agora vai lá, procura, a religião do desporto está cada vez a ficar mais lotado. Now you may go there and look for the religion of sports. It's really being full of people. E também as igrejas pentecostais que operam milagre estão cheias. And also the Pentecostal church, they are becoming full of people. Que tipo de Deus você está a seguir? What kind of God are you following? Quando não há milagre, você vai continuar a segui-lo? When there is no miracle, will you still follow him? Você só segue a Deus por causa de milagre ou você segue a Deus porque você ama? Do you follow Jesus just because of the miracles or really because of love? Loving him. Que Deus abençoe, seja isso uma reflexão. May God bless and may it be a pure food for us. Vamos falar com o Papai do Céu. Podemos levantar? And let us all raise up and let us talk with our Father. Posso falar em inglês? Okay. Our Heavenly Father, thank you for this moment that you gave us. We learned that the miracle, not a proof, not a test, that is whole miracle is coming from you. And we can't follow you because of the miracle. We needed to follow you because you love us. You loved us first. And we needed to love you too. In the same way that you said, if you love me, you will be my friend. If you love me, you need to keep my commandment. Our Savior, our Lord, all of us as a human being, sometimes we are following you because you are our Savior. We want you only because we need you to do a miracle in our life. Because we have a problem. Sometimes we don't want to, when the life is good, we don't want to pray. Because there is no time to pray. When everything is going well, there is no time to pray. But when the problem comes, now we remind that we have a one Savior. And we go to pray because we want a miracle in our life. Jesus, we don't want this life. We want to have a one relationship with you. A true relationship with you. Like a son and father. Like a daughter and father. That relationship with love. We need your help. Give us the Holy Spirit that can change our stone heart. Change this stone heart. Because our heart love the sinners things. Love the thing that is in this world. Reason why we don't want you in the true way. Reason why we don't want you as our Lord. Because Lord is someone that command. Someone that ordain. And the servant needed to follow the Lord. But as a human being, we don't want to follow old. It's not in our heart. It's not in our nature. Reason why we are asking you a miracle. The best miracle, the most high miracle that you want to do in a human being to change the heart. Jesus, do this miracle. Change our heart. Get out this heart of the stone and create in us a change, a mind, heart, and personality like Jesus Christ. Jesus, before you come here, because we know you are coming for the second time. But before you come in this world, come in our heart. Create your kingdom in our heart. And create your kingdom in our mind. That everything that we need to do according to your will. And we need to ask you because you love us, and we need to love you too. Jesus, give us a new heart. And bless us according to your will in this night. We are asking, bless us and give us the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, do the best miracle in our life. In the name of Jesus, according to your will. Amen. Amen.